Olá pessoal, tudo bem? Sérgio aqui falando com mais uma dica interessante para vocês, para quem lida com manutenção de forno de micro-ondas, para quem está iniciando, né? Forno de micro-ondas, vocês podem encontrar perguntas que me fazem sobre, Sérgio, o que é aquele diodo que fica em paralelo com um capacitor de alta tensão? Normalmente esse forno de micro-ondas tem dois diodos de alta tensão. Em alguns modelos, prestem atenção, não são todos os micro-ondas, alguns modelos têm um tipo de diodo que fica em paralelo com o capacitor e tem um símbolo específico, tem que prestar atenção nisso, ele tem um símbolo específico que representa um diodo bidirecional. Eu vou mostrar aqui no esquema para vocês. Vamos lá, olha, eu tenho aqui, neste quadrado aqui, eu tenho aqui o capacitor aqui de alta tensão, o diodo de alta tensão comum, que faz parte do circuito, e vocês podem ver que tem um outro diodo aqui embaixo que ele fica em paralelo com o capacitor de alta. Esse diodo aqui é um diodo bidirecional. Por que ele é bidirecional? Porque ele conduz dos dois lados, ele tanto conduz para cá quanto conduz para cá. Tá certo, Sérgio, mas eu entendi. Eu entendi então que o diodo, olha só pessoal, vamos prestar atenção. O diodo, esse diodo aqui embaixo, bidirecional, ele fica em paralelo com o capacitor. Ele conduz para os dois lados. Ele tem este símbolo, ó, esse aqui é muito importante, presta atenção. Ele tem este símbolo aqui, deixa eu mudar aqui de cor aqui para ficar uma cor mais forte. Ele tem este símbolo aqui. Tem que prestar muita atenção nisso, tá? Existe o diodo comum, ó, que tem este símbolo aqui, e o bidirecional tem esse aqui, que parece dois diodos, um de frente para o outro aqui, com os cátodos unidos aqui no meio. Então ele tem esse símbolo específico, e vocês podem ver que ele fica aqui em paralelo com o capacitor de alta tensão. Beleza, tá. Agora, qual a função desse diodo? Amigos, o diodo ele tem a função de supressor de pico de alta tensão. Sérgio, explica isso daí melhor. O que acontece é o seguinte: aqui no capacitor, ele trabalha com uma tensão, uma voltagem de 2000 volts, correto? Se acontecer de um pico de tensão, ou isso que a gente chama também de spike, na corrente alternada, na tensão alternada, um spike é um pico de tensão, vai acontecer que, em vez dele trabalhar com os 2000 volts, de repente pode dar um pico de 2500, 2600 volts, a tensão ficar bem mais alta do que a tensão que o capacitor trabalha ali, e isso vai acabar se refletindo lá para a válvula magnetron. Para evitar que, se acontecer esse pico de tensão, isso não seja refletido lá para a válvula, eles colocaram este diodo aqui com a função de supressor desses picos de tensão. Como é que funciona isso? Simples. Quando acontecer a tensão aqui ultrapassar o exemplo, os 2000 volts ou 2100 volts, esse diodo ele vai conduzir, criando uma resistência em paralelo aqui com o capacitor, para suprimir esse pico de tensão, correto? Então, se o valor da tensão aqui de trabalho for 2000, tudo bem, ele não vai estar conduzindo, vai estar normal. De repente foi para 2100, 2200, 2500, 2600 volts, ele entra em ação. Ele tem uma tensão de trabalho para conduzir, como se fosse um diodo Zen. Ele passa a conduzir em determinada tensão de trabalho. Então, se esse diodo aqui supressor for de 2100 volts, quando chegar em 2100 ele conduz. Então, ele vai fazer esse papel de supressor desse pico de tensão, não deixando isso se refletir para a válvula magnetron. Correto? Então, ele só tem, a função dele é somente essa. Segunda pergunta, Sérgio. Se eu tirar ele e deixar sem, eu peguei um diodo desse que estava em curto, eu posso deixar sem? Pode deixar sem nenhum problema. Só que ele não vai ter mais, esse micro-ondas não vai ter mais esse papel se houver um pico de tensão. Não vai ter, essa peça serve como um protetor ali, certo? Mas a maioria dos fornos de micro-ondas vocês podem ver que não tem. Mas só deixe sem se por um acaso acontecer de você não conseguir encontrar para comprar. E o ao contrário também é certo. Eu posso colocar um diodo desse num forno que não tem, para fazer tipo um upgrade? Claro que pode. Você colocar um diodo desse bidirecional num forno que não tem, você vai estar melhorando a qualidade do forno de micro-ondas,
Se houver um pico de tensão, ele vai ali fazer essa supressão, correto? Mas só coloque em paralelo se ele for com este símbolo que está aqui, tá, pessoal? Fora isso, não vai botar diodo comum ali se ele não for bidirecional, tudo bem? E para encerrar aqui, pessoal, esse diodo não adianta medir com multímetro. Normalmente a gente mede diodo de alta tensão com multímetro analógico na escala de X10K. Mas esse diodo bidirecional, se você for tentar medir ele, ele não vai conduzir. Tanto de um lado quanto do outro, se inverter, não vai conduzir. Ele vai dar como se fosse diodo aberto. Por quê? Ele só conduz com tensões acima de 2100 volts, 2000 volts, ou seja, tem que ver com a tensão de trabalho dele. Então, ele só conduz se a tensão ultrapassar esse valor. Então, com o multímetro, você não vai conseguir fazer a medição. Então, se você medir ele não der condução nenhum dos lados, ele tá bom, ok? Perfeito, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí. Essa questão é muito simples, a função dele é isso, somente como supressor de pico de tensão, como pico spike na tensão. Não adianta medir ele com multímetro. Se você deixar sem e ligar o micro-ondas vai funcionar normalmente. E também como você pode acrescentar esse diodo em forno de micro-ondas que não tem, mas acrescentar o diodo bidirecional. Ok, pessoal? Gente, muito obrigado. Quem quiser deixar um like para ajudar o canal, serei muito grato. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.